Vamos para a palavra de Deus. Do Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 12, o verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Era a promessa de Jeová. A congregação da antiga aliança, a libertação dos hebreus da escravidão do Egito, era o sangue aplicado, era o sangue da instituição da Páscoa. Era uma figura, porque aqui era sangue de cordeiro, era sangue de animais inocentes, mas indicava para o sangue de Cristo. Era a antiga aliança no sangue. Precisamos ouvir esta mensagem e toda a mensagem das Sagradas Escrituras, porque Deus determinou em salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho da Palavra de Deus. Sim, irmãos e ouvintes, loucura para o mundo, para os que perecem, mas para a Igreja de Jesus Cristo, a pregação da verdade do Evangelho Santo é o poder de Deus, é a glória, a manifestação de Deus sobre a Igreja, que vive pela palavra, que luta com a palavra no coração, na fé, na alma, e vai triunfando contra os adversários, contra os inimigos, até chegar no céu, até chegar na glória. Aleluia! Nós vemos que o Senhor, através de Moisés, deu esta ordem, e eles deveriam imolar o cordeiro e aplicar o sangue em suas casas. Era o sinal de redenção, era o sinal que os livraria da morte, da praga, da destruição. Irmãos, em Cristo Senhor, aquilo era uma figura, a realidade está na morte, no sacrifício de Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o verso 28, quando ele instituiu a ceia, quando ele participou da Páscoa com seus discípulos, ele tomou o cálice, ele pegou aquele cálice e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. É necessário acreditarmos no sangue de Jesus, e não somente acreditar, mas receber os seus benefícios, o resultado pelo qual ele foi derramado. Pois o sangue na Bíblia, tanto do Cordeiro da antiga aliança como do Cordeiro de Deus, da nova aliança, o próprio Deus que veio em carne, é o seguro de vida eterna. Aleluia! É preciso ser lavado, é preciso ser remido,
é necessário ser santificado pelo sangue. Ele pronunciou estas palavras naquela Páscoa, a última que ele participou com os discípulos, quando ele estabeleceu a nova aliança. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ouvintes, não somos salvos por sermos bons, por praticarmos boas obras, por termos uma bela religião, uma bela igreja, uma catedral ou um lugar humilde. Nós somos livres da ira de Deus, da justiça de Deus, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Temos crido, temos aceitado pela fé, quando ouvimos o testemunho do Evangelho. Louvado seja o Senhor. O apóstolo dizia para os anciãos da igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20, o verso 28, olhai por vós, e por todo o rebanho de Deus, por toda a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu sangue precioso. Este foi o preço da compra, do resgate, da reconciliação, do retorno para Deus, para a vida. Quando estávamos cortados desta comunhão, sem esperança, sem Deus, neste mundo tenebroso, e esta é a Escritura para nos ajudar. O apóstolo, despedindo dos obreiros do ministério, com lágrima, pois ele estava partindo para o sacrifício, para a morte, como realmente aconteceu na Via Ápia em Roma. Olhai por vós, cuide da vossa salvação, cuide das vossas almas, cuide das ovelhas, dos cordeiros, do rebanho de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Quem comprou? O próprio Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda o apóstolo diz que aquele sangue que foi derramado, aquele sangue que Cristo disse na ceia, este é o sangue da nova aliança, foi o sangue derramado pelo Espírito Santo, pelo Espírito Eterno. Atos capítulo 20, verso 28. Irmão, glorifique a Deus. Irmã, louve a Deus, o jovem, a criança. Não fomos comprados por dinheiro, por prosperidade terrena. Nós fomos comprados pelo nosso Salvador, pelo nosso Deus. O preço da sua vida, o preço do seu sacrifício, o preço do seu sangue. E debaixo deste sangue nós estamos guardados, estamos seguros, estamos vivendo no meio de pecados, de guerra, de morte, de destruição, de tentação, de perturbação, mas o sangue de Jesus Cristo é o nosso seguro de vida eterna. Glória a Deus. Aleluia ao nome do Senhor Jesus, que nos amou com amor tão grande, com amor tão profundo, ao ponto de derramar Ele mesmo o seu sangue carmesim. Estávamos longe, estávamos alheios à congregação divina,
não sabíamos orar, não tínhamos cântico nenhum de alegria, mas Ele nos regenerou, Ele nos purificou com o seu sangue e pôs um cântico novo na nossa boca para nós entoar, alabar a Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que foi o sacrifício pelos nossos pecados, pela nossa salvação. Estando longe, estando nos pecados e nas ofensas, Ele nos amou. Ele morreu por nós e reviveu. Logo muito mais agora, que Ele morreu por nós, derramou sangue e nos justificou. Sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Existe uma ira, existe um juízo, uma sentença de condenação. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 9, mas para sermos salvos desta ira, para sermos livres desta ira, é preciso estar debaixo do sangue de Jesus, do nome de Jesus. Meus ouvintes, é impossível estar debaixo do sangue dele e não estar debaixo do nome dele. É impossível receber os benefícios do sangue de Cristo e não receber a remissão pelo seu nome. Quanto mais agora, quando o sangue de Cristo foi derramado pelo Espírito Eterno. Atos capítulo 20, verso 28 e Hebreus capítulo 9, verso 14, diz que o sangue de Cristo foi derramado pelo Espírito Santo, pelo Espírito Eterno. O Espírito e o corpo, a divindade, a humanidade do Senhor. Este é o segredo, este é o mistério. É isto que o apóstolo João escreveu no livro de Apocalipse, quando ele nos mostra um trono, e Deus e o Cordeiro no mesmo trono. O único trono é o Espírito Santo, o Espírito Eterno, e aquele corpo glorificado, onde ele diz: eu e o Pai somos o mesmo, eu e o Pai somos um. Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 30. Não anunciamos outro nome, não anunciamos outro Deus além de Jesus Cristo. Ele nos amou, Ele morreu ali na cruz do Calvário para nos salvar. Não havia outra divindade com Ele. Ele sozinho derramou o seu sangue. Os seus apóstolos abandonaram para se cumprir a profecia, as escrituras: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão do rebanho. Mas ele ficou lá, prezado irmão, prezada irmã. Você que ama Jesus, você que ama a verdade, você que ama o sangue de Jesus, o nome de Jesus, Ele sofreu sozinho por nós. Aleluia! Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo. Ele não se ofereceu a outro Deus, pois nunca houve antes dele e não haverá. Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, aleluia. E nos diz Hebreus capítulo 9, o versículo 14, que Ele ofereceu o seu sangue a si mesmo, a sua divindade, para nos lavar de todo o pecado. Glória a Deus,
É tempo de ouvir a verdade. O arrebatamento está às portas. A volta do Senhor Jesus Cristo acontecerá a qualquer dia, a qualquer momento. A igreja tem que estar pronta, não sendo aquelas virgens loucas, nécias, amando o mundo, as coisas do mundo e deixando para um tempo que não virá. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de fazer o seguro de vida eterna. Pois quando ele aparecer para o arrebatamento da igreja, não haverá nenhum culto de oportunidade para chorar no altar, para pedir perdão dos pecados, para buscar o dom do Espírito Santo, ou mesmo para pedir alguém para os batizar nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Tiveram anos de tempo, de oportunidade, mas amaram mais a sua religião do que a verdade do Evangelho, do que o nome do Senhor, o sangue do Senhor. E diz o apóstolo Pedro, sabendo que não foi com coisas corruptíveis que nós fomos comprados, não, foi com coisa incorruptível, foi com o sangue de Cristo. Como o sangue do Cordeiro era o sinal diante dos olhos de Deus da antiga aliança, e ele podia dizer: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. O sangue de Cristo é o sinal na nossa casa, no nosso coração, na nossa fronte, na nossa testa, no nosso espírito, na nossa alma. O sangue de Cristo, aleluia, para que sejamos guardados da destruição, do anjo da morte, das pragas que está sobre esta terra, sobre este mundo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, mas sim com o sangue de Cristo, que nós fomos regenerados, comprado para Deus. Louvado e engrandecido seja o sangue de Cristo, o nome de Jesus, mas sim com o precioso sangue. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e verso 19. E para encerrar, igreja de Deus, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Temos uma oportunidade agora para orar. Vamos buscar o Senhor, vamos invocar a sua presença. Senhor Jesus, é isto que nos dá certeza, Senhor, e nos dá segurança. O teu sangue, Senhor, que está sobre nós, sobre a igreja, sobre os crentes, sobre grandes e pequenos, sobre aqueles que acreditam na pregação da verdade e estão protegidos. São casas que têm o sinal do sacrifício eficaz. São corpos e vidas onde o demônio não pode entrar, não pode penetrar, porque está selada, está ungida, marcada com sangue carmesim, com o batismo do Espírito Santo, com o maior nome do mundo, o nome do Senhor Jesus Cristo, com a vida de Deus.
sara o teu povo, cura a tua igreja pelo poder da tua palavra, fortalece os que estão débeis da fé, fracos pelo motivo da doença, mas no nome de Jesus Cristo encontramos saúde, força, vigor e poder, e o teu sangue nos garante a proteção até o Senhor vir nos buscar e tirar deste mundo tenebroso. Querido Jesus, precisamos ser abençoados agora pela tua palavra, santificado pela tua palavra e pela oração da fé. No teu santo nome, Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos da Igreja do Nome, fique ligado na Filadélfia. Aqui você ouve a palavra de Deus. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus Cristo, apresentando luz de verdade. Amém.